Vamos a Brasília para falar ao vivo com o repórter Pedro Nascimento. Ô Pedro, na manhã de hoje o presidente Lula disse em entrevista à Rádio Gaúcha que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições para a presidência da Venezuela, não é isso? Boa tarde, meu amigo. Exatamente, boa tarde para você, WT, boa tarde também para todo mundo que acompanha Itatiaia nessa sexta-feira. Presidente Lula, mais uma vez, mordendo e assoprando quando o assunto é Venezuela, né? Diz que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro, que foi declarado eleito no país venezuelano, eleição que ocorreu no final do mês de julho, muito contestada pela oposição e também por diversos países que conseguiram acompanhar esse pleito, mas também o presidente Lula, por outro lado, também dizendo que na Venezuela não se vive uma ditadura, mas sim um regime desagradável. Vale lembrar que Maduro está no poder desde 2011, tem tomado uma série de medidas contra a oposição que sim se caracterizam como uma ditadura, mas segundo o presidente Lula, não é isso que acontece neste momento na Venezuela. Essa entrevista foi para a Rádio Gaúcha. O presidente Lula está no Rio Grande do Sul nessa sexta-feira e a gente vai acompanhar um trechinho do que disse o presidente. Vamos lá. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? O que eu quero saber é o seguinte, aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do Rio Grande do Sul. Eu disse para o presidente Maduro o seguinte, Maduro, para você é essencial que o mundo compreenda que houve uma eleição limpa e democrática. É essencial. Ele respondeu o quê? Agora veja, ele disse que ia fazer. Eu mandei pessoas para lá, sabe, no dia da eleição. O dia da eleição foi normal, não teve briga, não teve muita coisa. Aqui o que acontece? Sabe, a oposição logo diz, eu ganhei. E o Maduro logo diz, eu ganhei. Mas ninguém tem prova. A oposição tem que mostrar as atas para mostrar o resultado. Ele diz que tiveram 60% do voto, então mostro. Eu só posso reconhecer, sabe, se foi democrático, se eles mostrarem a prova de que houve uma eleição e que fulano, que a Andressa teve tantos votos, que a Rosana teve tantos votos. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Sabe, é um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. O que eu acho é que a Venezuela é um país interessante para o Brasil, é um país que tem quilômetro de fronteira com o Brasil, é um país que o Brasil chegou a ter quase 5 bilhões de superávit comercial, é um país que pode ser um grande parceiro. Bom, Pedro Nascimento ao vivo em Brasília. Pedro, qual foi a repercussão no meio político aí em Brasília? Bom, vale dizer, William, que desde o início dessa semana, né, o governo tem dado declarações, tem falado a respeito dessa situação na Venezuela e a repercussão tem sido grande. Inclusive ontem, né, o ex-chanceler Celso Amorim, ele que é o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, que esteve na Venezuela acompanhando essa votação, ele esteve no Senado ontem, falou sobre, inclusive, uma proposta que o governo brasileiro tem, né, uma sugestão que o governo tem de realização de novas eleições. Isso repercutiu mal entre o governo de Nicolás Maduro, entre a oposição brasileira, entre o governo brasileiro e também entre a própria oposição venezuelana, né, que reconhece que ali na votação foi a vencedora e não acredita que isso seja necessário. Inclusive a Maria Corina Machado, ela que é a representante, né, a principal figura aí da oposição venezuelana, diz que a eleição brasileira, caso o presidente Lula tivesse passado por um processo semelhante, ele não iria sugerir que fossem realizadas novas eleições. Então, a gente está nessa situação. O presidente Lula e o governo sendo bastante criticados por essa posição, mas o governo, mais uma vez, adotando essa postura de espera em relação à divulgação dessas atas que, né, estão prestes a completar um mês aí e até hoje não foram divulgadas, mas o Brasil ainda tem esperança de que, de alguma forma, o governo de Nicolás Maduro sugira aí uma solução para esse impasse envolvendo a oposição, que já dura anos, né, William? Esse com você. Pedro Nascimento, direto de Brasília, na agilidade do jornalismo da Itatiaia. Pedrão, obrigado pelo carinho.